Ei, você já tentou fugir de um chamado? Já sentiu que sua vida vai de mal a pior, mesmo tentando fazer as coisas do jeito certo? O livro de Jonas tem muito mais a nos ensinar do que apenas a história de um profeta desobediente engolido por um peixe. Fica comigo até o final, que eu tenho uma mensagem preciosa para a tua vida. A primeira coisa que me chama a atenção no livro de Jonas é que Deus não passa à vontade. O Senhor queria que ele pregasse em Nínive, e ele, em desobediência, pegou um navio para Tarsis, e por fim acabou pregando em Nínive e também no navio a caminho de Tarsis. Bem sei eu que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42, verso 2. Jonas viveu no tempo do rei Jeroboão II, que reinou do ano 793 ao ano 753 a.C., época em que o reino assírio estava no auge do seu poder. E Deus mandou Jonas pregar justamente na capital do império, Nínive. O problema? O povo assírio era extremamente brutal. Registros históricos e arqueológicos relatam cenas de execuções, empalações, decapitações e remoções de pele de prisioneiros, como uma das técnicas brutais de guerra utilizadas pelos assírios. Diante de um quadro tão intimidador, Jonas não hesitou em fugir. Foi direto para o porto de Jope, comprou uma passagem para o porto de Tarsis e fugiu. Ou pelo menos tentou fugir. Mas uma tempestade atinge o barco e Jonas, por ser considerado o causador do problema, é lançado ao mar e acaba sendo engolido por um grande peixe, ficando no ventre do animal por 3 dias e 3 noites. E vejam que nessa mal-sucedida aventura de desobediência do profeta, a Bíblia relata 5 tipos de descidas que acometeram a vida do fugitivo Jonas. Primeiro, ele desceu a Jope. Segundo, ele desceu ao navio. Terceiro, ele desceu ao porão. Quarto, ele desceu ao ventre do peixe. Quinto, ele desceu aos fundamentos da terra, ou seja, ao fundo do mar. Você consegue perceber que quanto mais Jonas se afastava da presença de Deus, mais fundo ele descia? E mesmo assim, Deus o poupou, porque ele tinha um propósito com os cidadãos de Nínive, mas também tinha um propósito com a vida de Jonas. E para além disso, ele também tinha um propósito com as vidas das pessoas que vivem nos dias de hoje. Eu e você. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, através da desobediência de Jonas e da misericórdia de Deus, é possível extrair lições preciosas para nós nos dias atuais. Aquele que em oração medita no livro de Jonas e sob a luz do discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, logo percebe que esse livro tem uma mensagem de extrema importância para 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são os desviados. Talvez você já tenha conhecido a Deus, já foi chamado por Ele, já sentiu sua presença, já foi usado por Ele, mas por algum motivo se perdeu no meio do caminho, se decepcionou com alguém, se decepcionou com a igreja, se chocou com as duras provas da vida e afastou-se de Deus. E hoje vive uma vida que parece sem rumo, as coisas não se encaixam, vive só de aparências, mas ao apagar das luzes, lágrimas solitárias no quarto são a sua realidade e a sua rotina hoje em dia. Mas escute, isso pode ser a misericórdia de Deus te chamando de volta. Assim como foi com Jonas, pois Deus poderia ter deixado o profeta morrer em alto mar, em estado de desobediência. E essa tribulação não é para a morte, não precisa ser para a morte. Cara, assim, o desviado, ele sabe o que precisa fazer. E eu já tive desviado. E eu sabia todo o tempo que eu precisava fazer. Minha vida estava desmoronando, em todos os sentidos. Mas eu sabia onde eu precisava colocar o pilar, a base, a pedra angular, né? Por onde eu deveria começar a reconstrução. E eu sei que você sabe. Não é à toa que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou falando contigo, que já conhece a Deus, que já experimentou da comunhão com Ele. Você sabe onde você caiu e de onde você precisa retomar. Você sabe disso. O Pai espera você de braços abertos, como o Pai esperou o Filho pródigo, de braços abertos. Então dê esse passo hoje. Olha, o tempo está se findando. Nós vemos no mundo aí os grandes sinais descritos na Bíblia, aos quais apontam para o tempo do fim.
Por isso ele desperta pessoas improváveis como eu para vir aqui e falar para ti, retomar de onde caiu. Volte hoje para o Pai. E eu digo hoje porque quanto mais tempo nós passamos longe da presença dele, mais nós temos a tendência de cometer insensatez. Tem uma passagem no próprio livro de Jonas que me chama a atenção. Está lá em Jonas capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler aqui para ti e vou te falar a respeito. Jonas 4:2, que diz assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Por isso me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Jonas é o primeiro pregador que eu vi na história que ficou triste com o sucesso da sua pregação. Ele não queria que o povo de Nínive se convertesse, porque aos olhos dele, esse povo era cruel demais para merecer o perdão. Porém, Deus não pensa assim. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, como diz o profeta Isaías. Então daí eu tiro uma lição preciosa, queridos. Deus é misericordioso. Por que digo isso? Porque o desviado, uma vez ele esteve na presença de Deus, ele sabe o quanto Deus é santo, é puro e abomina o pecado. E normalmente muitos deles cometem pecados terríveis e acham que estão longe da misericórdia de Deus ou riscado da possibilidade de um dia voltar a ter comunhão. Mas não é isso. A Bíblia declara, a Bíblia nos dá testemunho de que Deus é misericordioso. E enquanto há vida, ainda há esperança. O problema é depois que nós fechamos os olhos nesse mundo, que Hebreus 9:27 diz que ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas enquanto estiver vivo, ainda há esperança. Não caia nas mentiras satânicas, que muitas vezes vêm vozes na nossa cabeça. Eu já passei por isso, dizendo que você está além do perdão, está além da redenção. É mentira. O Senhor é misericordioso e recebe de volta todo aquele que com o coração contrito se achega a Ele. O segundo grupo de pessoas são aqueles que nunca tiveram um contato com Deus. Talvez você nunca tenha conhecido a Deus, mas sente um vazio na alma, porém se sente indigno. Boa parte daquilo que eu falei para os desviados também serve para você. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Por mais miserável que tenha sido a tua vida até este momento, ainda tem esperança. E tem outra coisa que também é muito importante que você saiba. Você sabia que Jesus foi muitas vezes julgado por andar no meio dos rejeitados da sociedade? Jesus andou no meio deles, curou suas chagas, devolveu-lhes a dignidade e os ensinou a viver uma nova vida. Uma vida que vale a pena viver neste mundo e no vindouro. Ele veio, sofreu, morreu e ressuscitou, justamente para te alcançar, para te perdoar e para te transformar. Nesses 17 anos de caminhada com Cristo, eu já vi muitos rejeitados pela sociedade virem a Jesus, serem libertos e transformados, e se transformaram em poderosos instrumentos na mão de Deus para a pregação do Evangelho. Pensa nos crentes cheios da graça, cheios do Espírito Santo, cheios de dons espirituais, cheios de vida, cheios de comunhão com Deus. E pessoas que eram escória da sociedade. Por que isso acontece? Porque diante do amor acolhedor de Cristo, essas pessoas se sentiram tão gratas, ninguém as queria, todo mundo as rejeitava. E Jesus as acolheu de braços abertos. Elas sentiram o seu amor e o seu perdão. E em consequência disso, entregam suas vidas e recebem de Deus o pão diário do acolhimento e da provisão. São pessoas que vivem em profunda comunhão com Deus e exalam as virtudes do alto em suas vidas. É coisa linda. Por isso eu digo hoje, tanto ao desviado quanto àquele que não conhece a Deus, volte-se para Cristo e deixe o seu Espírito transformar a tua vida. E eu queria orar pela tua vida neste momento. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu te agradeço, Senhor, por todas as tuas benesses, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Eu clamo a ti neste momento, Senhor, por essa pessoa que está me assistindo, que o Senhor entre com a providência em sua casa, Senhor. Que caia por terra o espírito de adultério, que caia por terra o espírito do vício, que caia por terra o espírito de confusão, Senhor. Onde há desunião, onde há dureza de coração, onde há pecados, Senhor, de todas as sortes e todos os tipos, que caia por terra pelo Espírito Santo de Deus, pelo teu Espírito, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua autoridade, Senhor.
Entra com providência na vida daquele que necessita neste momento, Senhor. Amolecei o coração do desviado, Pai, que está com o coração endurecido por causa do pecado, Pai. Martinho Lutero nos diz que nós temos o dever de levar a palavra ao intelecto, mas só o Senhor pode adentrar no coração, Senhor. Então eu clamo a Ti, Pai, que derrube as fortalezas, Senhor, instaladas por Satanás nos corações dos homens e mulheres que estão endurecidos nesse momento, Senhor. Mas que o Senhor possa fazer uma obra, Pai, e que eles venham contar um testemunho e dizer, como diz o Salmo 126, verso 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ó Senhor da glória, nós sabemos que os tempos são difíceis, mas sabemos também que o Senhor não mudou, que o Teu poder é o mesmo, a Tua graça é o mesmo, a Tua autoridade, a Tua misericórdia e o Teu amor ainda são os mesmos, Senhor. E que Tu se apieda, Senhor, e tem misericórdia de todo aquele que a Ti se achega, Pai. Por isso eu clamo neste momento, te agradecendo, Senhor, e sabendo que Tu és fiel e verdadeiro e tens o poder e a vontade de mudar e transformar a vida de todo aquele que Te procura, Senhor, com um coração sincero. Assim eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Leva a sua bênção para a tua casa. Deposita a tua confiança em Cristo e tu vai ver a tua vida e da tua família ser transformada pelo poder de Deus. Por hoje é isso, queridos. Se você se interessou por esse assunto, eu vou deixar o link aqui embaixo, www.zambujeiro.com.br. Procure pelo texto chamado Lições do Livro de Jonas. E ali você vai encontrar subsídios para entender melhor o que o Senhor quer falar contigo através desse livro tão expressivo e edificante. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a tua vida e até o próximo vídeo.